bem-vindos ao nosso segundo bloco do programa Desvendando Original de hoje, que nós estamos meditando sobre o verbo. Eu sou o Daniel Lopes e a gente tem o Júlio Moreira aqui hoje conosco, né? Então, Júlio, você falou que esse verbo, né, o logos, ele é organizador, né? Ele dá ordem. Eu achei muito legal isso, porque no Novo Testamento hebraico, né, que eu uso aqui, que é uma versão canadense, né, Sociedade para a Divulgação das Escrituras Hebraicas. Esse Novo Testamento hebraico, ele traz o Evangelho de João, e no princípio era o verbo, ele fala assim, Bereshit Hayah Hadavar, ou seja, no princípio era o verbo, né? Esse Hayah você vê que está relacionado com Yehová, que é o nome de Deus. Você vê que sempre quando a Bíblia fala tornou a ser, veio à existência, existiu, foi, será, sempre usa essa raiz que dá origem ao nome de Deus. Então você vê que até em hebraico, isso é curioso, estou fazendo parênteses aqui, você não fala assim, eu sou brasileiro. Você fala eu brasileiro, ani brasilianitz. Eu sou inglês, ani anglitz. Você não usa o verbo ser, entendeu? Porque o verbo ser é uma potência que pertence à divindade, pertence a Deus. Isso é legal, é interessante a gente pensar nisso também. Então você vê, ó, Bereshit Hayah Hadavar. Então, se eu falasse no princípio era o verbo hebraico, eu usaria a palavra davar. Davar então é a palavra, né? E davar dá origem a várias palavras. Por exemplo, Daber é falar, né? E Deus falou com Moisés, vai Daber, Adonai, Ele Moshe. Deus falou. Então, Davar é palavra, Daber é falar, Debir é santuário, Midbar é deserto. Então essa raiz dá origem a várias palavras. Qual que é a raiz que está dentro em hebraico? Davar, palavra, Debir, santuário, Midbar, deserto. Qual é a raiz daí? A raiz é uma expressão que é dar. É o soldalet e o resh, que significa ordem. Entendeu? A ideia é, em hebraico, as palavras santuário, palavra, falar e deserto, o que está embutido, a ideia que está embutida em todas essas palavras é a ideia de ordem. Porque falar é colocar pensamentos em ordem. Palavra também é você botar letras e pensamentos em ordem. E o santuário é um lugar onde há ordem. E o deserto, que é o Midbar, é um lugar também onde há ordem. É tudo tranquilo, ao contrário da cidade. A cidade em hebraico é Ir, tem a ver com ar, que é inimigo, caos, né, uma coisa caótica. Então você vê, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, esse verbo é o dar, que é ou seja, aquilo que coloca ordem. Entendeu? Quando Deus fala vai rior, né, Yerior, vai rior, haja luz, disse Deus, haja luz, e foi luz, e houve luz. Luz em hebraico é or, que tem a mesma ideia de ordem também. Então a primeira coisa que Deus cria é a luz, e a luz significa ordem. E a palavra é uma palavra de ordem. Porque quando você fala assim, ordem, pode ser colocar em ordem ou dar uma ordem, né? Quando você dá uma ordem, você está dando uma ordem para que algo seja colocado em ordem. Então, eu acho que esse termo logos é legal, porque logos, ele dá a ideia também de colocar em ordem, né? Ou montar, por exemplo, Lego, aquele brinquedo que todo mundo conhece, Lego, ele tem esse nome porque Lego, em grego, significa montar, colocar em ordem, construir. Então é o Deus Criador que está expresso nesse conceito de logos. É o primeiro movente do Aristóteles, o demiurgo, né? Aquele que coloca as coisas em movimento. Mas o demiurgo grego coloca as coisas em movimento e deixa a coisa andar sozinha. Nosso Deus não, é um Deus que sai da eternidade e se faz carne pelo ventre. Isso que eu essa é a diferença. Agora você realmente essa é a diferença ali. Alcançou aqui o que eu estava meditando. Porque é interessante que na filosofia grega, eu quero insistir nisso em filosofia grega, na cultura, não é filosofia grega, na cultura grega, a cultura helênica, na cultura da época. Permeia até o nosso idioma português, que vem do latim do grego. É a cultura da época. Quando nasce a filosofia grega, há um rompimento com aquela cultura homérica. Sei. Né? De personalização do mundo espiritual, influenciando o mundo humano. A realidade humana. Realidade humana. Então há aquele rompimento, né? Ali com Tales, há um rompimento com essa cultura, com essa visão de mundo. Né? E os primeiros filósofos pré-socráticos são chamados filósofos da physis. Né? Eles são tão radicais, são tão opositores essa visão de um mundo espiritual habitado por entes pessoais, né? por personalidades, que eles vão ser radicalmente se colocar num polo oposto e dizer que o princípio ordenador, a causa, o logos, seriam princípios físicos. Físico, né? Ou a água, ou o ar, né? Isso. O fogo, o vento. Justamente. Essa cultura ela vai dar nascimento à filosofia grega, etc.
e vai permear a cultura helênica. E quando nós falamos assim de logos, no sentido de ser uma personalidade, João simultaneamente, ele está, entre aspas, reintroduzindo aquele elemento homérico, mas não está reintroduzindo daquela forma. Ou seja, ele está dizendo assim, esse princípio ordenador logos é sim uma pessoa. É sim uma pessoa. Mas primeiro, ele é única, uma pessoa só. E ele não é uma pessoa como o demiurgo de Aristóteles, ou seja, uma pessoa absolutamente transcendente. Porque quando o texto diz aqui, ó, habitou entre nós. Habitou entre nós. Ou até em nós, né? Porque esse entre é em grego, pode ser até dentro. Na verdade, esse termo, essa preposição que aí foi traduzida como entre nós, é muito mais usada como em do que entre, que é em no grego. É usada 645 vezes no Novo Testamento para se reportar a preposição em. Ou seja, o verbo se fez carne e habitou em nós. Habitou num ser humano. E depois habitou dentro de nós, quando soprou sobre nós o Espírito, quando o Espírito desceu no Pentecostes. Esse conceito aí é fundamental, porque o demiurgo de Aristóteles é a força motriz, e fica isolado, transcendente. O supremo bem de Sócrates é aquele arquétipo perfeito que só é acessível pela razão, uma classe especial que são os filósofos. Agora, como João diz aqui, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, ou seja, se tornou manifesto. Se tornou manifesto a todo e qualquer homem. A todo e qualquer homem. Uma teofania, Jesus é mesmo uma teofania que é o Deus manifesto. Justamente. E Paulo fala que nele habita toda a divindade. Né? Paulo fala isso em Colossenses. E o que é legal é que Hebreus fala que Jesus Cristo é a forma perfeita de Deus. Né? É a imagem do Deus vivo. Essa palavra imagem, né, é caráter em grego. Ou seja, é o Deus esculpido. Né? Esculpido mesmo, é uma forma que nos permite ver a Deus. E Jesus falou isso, quem vê a mim vê o Pai. Né? Porque ele, na verdade, não é Deus na plenitude da sua glória. Mas a glória dele é uma glória de Deus esvaziada, mas é a glória do unigênito do Pai. Então, através de Cristo, como diz a tradução da nova tradução da linguagem de hoje, né? E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. E filho tem a ideia de filiação. O filho é parecido com o pai, né? Traz traços genéticos do pai quanto da mãe e tem uma semelhança familiar, para usar o Wittgenstein, né? Wittgenstein nas investigações filosóficas, ele fala que os jogos de linguagem, eles são diferentes, mas dentro de um mesmo jogo de linguagem é uma semelhança familiar. Tem alguns traços que são parecidos, mas eu não sei exatamente o que é. Assim como a gente não sabe perfeitamente, essa criança tem o nariz do pai, ele tem o olho da mãe, cada criança tem alguma coisa do pai. Né? Então você vê, Jesus ele tem essa, né, que em inglês é family resemblance, né, na tradução inglesa do investigação filosófica, tem uma semelhança familiar com o pai. Isso é legal porque quando a Bíblia fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, Cristo também, ele é a plenitude da imagem e semelhança de Deus, porque ele não foi corrompido pelo pecado. Em tudo foi tentado, mas não se achou pecado. E ele não é filho do homem, propriamente dito, porque ele não foi nascido de um intercurso sexual, mas foi o Espírito Santo que desceu sobre Maria e o poder de Deus envolveu ela e ela concebeu. Né? Uma coisa interessante... Como se fosse uma nova criação. Né? Que o artigo que você escreveu me esclareceu quando você faz referência, salvo engano, ao Salmo 33, verso 6. Né? Achei interessante, porque eu tinha a concepção de que João, quando usava a palavra logos, ele estava realmente se valendo tão somente de uma tradição helênica para reivindicar essa divindade de Cristo e realmente apresentar Cristo como logos no sentido helenístico. Entendi. Mas eu vejo que não é só isso. Eu vejo que, utilizando-se da palavra logos, João está reivindicando não só Cristo no sentido de logos helenístico, mas reivindicando a tradição judaica de revelação de Deus como palavra. Com certeza. Como palavra. Então ele está fazendo as duas reivindicações e as duas apresentações. Ele usa o paradigma helênico, mas mostra que Cristo está muito além desse logos que a filosofia buscava. Né? Justamente. E ele diz que esse logos é o arqué. O arqué que os pré-socráticos buscavam, o princípio, né? Arqué em hebraico e em grego significa princípio. Arquitetura é arqué, princípio, tecton, construção. Arquitetura significa o princípio da construção. O interessante é que arqué também significa autoridade ou poder. Né?
os magistrados gregos eram chamados de arcontes, né? Eram aqueles que tinham poder, né? E é claro que o princípio governa, né? Por isso que dentro da metodologia científica ou até filosófica, quando você tem um princípio, esse princípio vai ser uma verdade inquestionável que vai nortear a tua linha de raciocínio. Heisenberg, por exemplo, na física, com o princípio da incerteza, ele parte que eu não posso dizer a velocidade e a direção que uma partícula está se movendo, e ele parte desse princípio para poder desenvolver o trabalho dele. Então o princípio governa também o pensamento, né? Então isso é legal, porque o arqué, ele é tanto um princípio quanto um governante. No próximo bloco, então, no nosso terceiro bloco, a gente vai voltar com essa ideia do arqué, do princípio.